Trilhas da Democracia de hoje recebe para uma entrevista extraordinária, uma entrevista especial, o Procurador-Geral de Justiça de São Paulo, Mário Luiz Sarrubo. Procurador, seja muito bem-vindo ao Trilhas da Democracia. É um grande prazer recebê-lo nesse espaço de discussão e defesa da democracia e dos direitos humanos. Seja muito bem-vindo, procurador. Bom dia, eu agradeço o convite, uma grande honra estar com você, estar com os nossos internautas. Grande prazer estarmos aqui para falar um pouquinho de democracia, tema tão importante nesse momento. Procurador, eu gostaria, minha tela ficou colorida aqui, ficou rosa, mas mesmo assim, talvez em homenagem à comunidade LGBTQIA+, né, um pouco de cor sempre faz bem a esses tempos tão sombrios. Eu começaria, né, abrindo essa entrevista, fazendo a leitura da nota pública que foi publicada no dia 8 de janeiro, no domingo, dia 8 de janeiro, intitulada Sobre o ataque às sedes dos poderes da República, que eu recebi do amigo e promotor aposentado do Ministério Público de São Paulo, Marcelo Pedroso Goulart, pelo WhatsApp, exatamente às 17h20, e que serviu como uma espécie de alento naqueles momentos tão angustiantes, né, da tarde de domingo. A nota diz o seguinte: na condição de defensor da ordem jurídica e do regime democrático, conforme estabelece a Constituição Federal em seu artigo 127, o Ministério Público de São Paulo vem a público manifestar a sua mais veemente condenação às cenas criminosas ocorridas neste domingo em Brasília, a capital de todos os brasileiros. Este 8 de janeiro de 2023 entra para a história como o dia em que radicais tentaram emular o 6 de janeiro de 2021, promovido por desordeiros em Washington, tendo como alvo as sedes dos poderes da República. Este ato simboliza, de maneira eloquente, o desprezo que esses grupos nutrem pela vontade popular, materializada nas urnas, e sua aposta na desordem como meio para subverter as regras do jogo democrático. Entretanto, isso não ocorrerá. A imensa maioria do povo brasileiro, em virtude de seu respeito pelos valores republicanos, se pauta sempre pela lei. O Ministério Público renova o seu compromisso de, ao lado de outros atores do sistema de justiça, rechaçar as investidas contra a nossa democracia. Isso implica levar os autores dos atentados contra o Estado Democrático de Direito e os seus financiadores às barras dos tribunais. Os inimigos da democracia não vão prosperar, ponto de exclamação. São Paulo, 8 de janeiro de 2023, Mário Sarrubo, Procurador-Geral da Justiça. Procurador, o que, na sua avaliação, distingue comportamentos tão antagônicos como esse assumido rapidamente pelo Ministério Público de São Paulo, pela Procuradoria-Geral de Justiça e outras instituições, outros setores das instituições brasileiras que se omitiram ou então agiram a fim de patrocinar, incentivar aqueles atos criminosos do dia 8 de janeiro. Por favor, procurador. Bom, em primeiro lugar, aqui no Ministério Público de São Paulo, nós, desde que assumimos em abril de 2020, nós temos procurado resgatar o nosso viés de atuação mais adequado ao perfil da Constituição de 1988. E quando nós olhamos a Constituição de 1988, uma das principais atribuições da instituição do Ministério Público é justamente a defesa da ordem jurídica e democrática. Portanto, sempre que nós identificamos algum tipo de atentado, algum tipo de ataque
à ordem democrática, nós temos agido. Fizemos isso, tomei posse, no dia 17 de abril de 2020. No dia 19, eu já lançava uma nota, porque já experimentava, já víamos movimentos contra a democracia em Brasília, em alguns pontos do país. Então, esta tem sido, na verdade, uma grande... Nós temos dado uma grande importância a esse tema na condução do Ministério Público de São Paulo, para além de todas as nossas outras inúmeras atribuições. Acho que essa é a diferença do nosso Ministério Público para outras instituições que, por vezes, têm não dado a devida atenção a esse tema, que, na nossa visão, correu alguns riscos nos últimos tempos. Como eu disse na minha manifestação no Lago São Francisco na última segunda-feira, se estamos precisando falar de democracia mais de 30 anos depois da promulgação da Constituição Federal de 1988, é sinal que ela está em perigo. E se ela está em perigo, esta precisa ser uma pauta fundamental para as instituições eleitas por essa carta para serem as suas defensoras. Então, acho que esse papel nós estamos fazendo questão absoluta de levar adiante e de enfatizar sempre. Nós estaremos aqui, seremos o foco da resistência para qualquer um que pretenda quebrar a ordem democrática desse país. Procurador, eu imagino que exista um colegiado de procuradores, né, os procuradores gerais de justiça dos diversos ministérios públicos estaduais, 27, tenham um constante diálogo. Me corrija, por favor, se eu estiver enganado nessa posição. Dessas primeiras conversas, dessas primeiras reuniões que aconteceram, dessas primeiras trocas de informações, foi possível chegar a um consenso, né, acerca, por exemplo, do caráter dessa nota, né, das ideias que atravessam essa nota nos demais ministérios públicos? Há um consenso em torno, digamos, do teor dessa nota, dos princípios que atravessam essa nota? Sim, Marco. Sim. Inclusive, nós fomos, claro, no domingo, dia 8, nós fomos os primeiros a lançar uma nota, porque eu fui avisado, e realmente eu não tinha ainda tomado conhecimento. Quando fui avisado, montei imediatamente o gabinete de crise aqui, e a partir daí passamos a tomar as providências que entendíamos necessárias, primeiro para expressar que para o MP de São Paulo nós não toleraríamos qualquer atentado à democracia, notadamente essas manifestações golpistas aqui em São Paulo. Paralelamente a isso, houve movimentação no Conselho Nacional de Procuradores Gerais, o CNPG, que é o colegiado que congrega todos os procuradores gerais de justiça do Brasil, inclusive os do MP da União, e neste colegiado, imediatamente, também deliberamos pela emissão de uma outra nota. Eu não sou o presidente, então a nossa presidente Norma elaborou uma outra nota, com um tom talvez diferenciado, mas diferente do nosso, mas há hoje um consenso de que é nossa missão constitucional a defesa da ordem jurídica e democrática. Há um consenso no colegiado, Marco, que nós precisamos agir e agir de forma enérgica, tanto que em Brasília, no próximo dia 18, estaremos todos lá e estabelecendo estratégias de atuação dos nossos GAECOS para que a gente possa, daquilo que for da nossa alçada no campo estadual, tomarmos as providências na esfera criminal, na esfera da tutela coletiva, e mais do que isso, como nós temos uma expertise muito boa na colheita de provas, como nós estamos, por exemplo, aqui em São Paulo, existem financiadores desses movimentos aqui em São Paulo, nós queremos colaborar com o Ministério Público Federal para que o Ministério Público Federal possa, naqueles graves crimes contra o Estado Democrático de Direito, exercer o seu papel. Então, nós convidamos, inclusive, o Procurador-Geral da República, o Ministro da Justiça, esperamos
esperamos que ele aceite o convite, para que numa grande reunião nós tenhamos a oportunidade de apresentar as nossas estratégias e uma atuação até com muita unidade em todo o Brasil, uma atuação estratégica, resolutiva, buscando a responsabilização criminal dessas pessoas e, mais do que isso, até mesmo no campo da tutela coletiva, cobrando danos morais coletivos, danos patrimoniais, que foram enormes, não é? Enfim, o Ministério Público não pode, sem nenhuma dúvida, se omitir nesse momento. Nós precisamos mostrar a nossa cara, nós precisamos mostrar à sociedade que nós estamos e vamos continuar agindo de forma muito enérgica contra essa situação. Procurador, o senhor poderia adiantar algumas dessas propostas ou isso comprometerá a pauta da reunião? Não compromete, não. Na verdade, desde que houve bloqueio de estradas aqui, isso ainda no início de novembro, logo após o segundo turno, o modelo que nós adotamos aqui em São Paulo, no dia 1º de novembro, nós já montamos aqui em São Paulo um NAI, que é um núcleo de ação integrada, que é uma espécie de força-tarefa, não é? Entre promotores da habitação e urbanismo e do GAECO, para que nós pudéssemos atuar nas vertentes criminal e da tutela coletiva. Isso tem dado muito certo, existem investigações em andamento, claro, demora um pouquinho, não é na rapidez desejada, muitas vezes, mas a gente está trabalhando bastante, estamos fornecendo informações também para o Ministério Público Federal. O Ministério Público Federal em São Paulo está trabalhando, inclusive, conosco, é uma designação conjunta do Procurador-Geral da República e nossa aqui no Ministério Público de São Paulo. Então, este é o modelo que nós queremos que aconteça no Brasil todo, os ministérios públicos conversando e os ministérios públicos trabalhando com eficácia, eficientemente, para que essas pessoas sejam punidas e que a nossa democracia não sofra nenhum arranhão, não possa sofrer qualquer risco daqui para frente. Procurador, o senhor apoia a ideia de formação de forças-tarefas, nesse caso em particular, ou isso feriria de alguma maneira a própria estrutura do Ministério Público? Não fere. Eu apoio, eu tenho aqui os GAECOS, em função do que ocorreu na Lava Jato, há uma grande discussão no mundo jurídico, até uma questão em julgamento do Supremo Tribunal Federal a respeito desse tema. Mas nós temos que levar em consideração que, em primeiro lugar, o fato de existir uma força-tarefa não significa, como eu tenho os GAECOS aqui, eu tenho mais de 80 colegas trabalhando nos GAECOS aqui, que são os grupos de combate aos crimes organizados, que são designados pelo Procurador-Geral de Justiça. Mas eles têm absoluta independência funcional. Nunca há uma interferência do Procurador-Geral para fazer isto, para fazer aquilo, para deixar de fazer isto ou para deixar de fazer aquilo. Não é? Essas coisas ocorrem com uma fluidez absolutamente normal, com transparência. Não é? E eu penso que essas forças-tarefas são necessárias, esses grupos de atuação especial são muito importantes, porque as nossas atribuições são inúmeras. Não é? Ao mesmo tempo em que nós temos que nos debruçar em temas como combate ao crime organizado, ou agora, em temas como combate a esta modalidade de crime organizado contra a ordem democrática, e isso exige um gasto de energia, exige dedicação, pode-se dizer até exclusiva, para que a gente possa apresentar a resposta mais rápida, existem milhares de outros promotores de justiça trabalhando nas questões ambientais, nas questões da infância, nas questões da saúde, nas questões da educação. Não é? E essas forças-tarefas, esses GAECOS, esses grupos especiais, eles podem ser, vamos dizer assim, reestruturados com uma determinada medida, um determinado momento, como, por exemplo, este, que exige uma atuação rápida, e desidratados depois que nós entrarmos numa situação de normalidade. Eles permitem uma maior maleabilidade. Sempre pontuando que, eu acho que esse é um dado importante que muitas vezes a sociedade, os jornalistas até desconhecem. Quando se instaura esse tipo de investigação numa força-tarefa, ou mesmo num NAI como esse que eu montei, quando há distribuição, já existe um promotor natural. E a força-tarefa só atua se o promotor natural concordar.
se o promotor titular do cargo, que teria atribuição, concordar com a atuação da força-tarefa se não se confundir o seu cargo na força-tarefa com o de promotor natural. Então, não há nenhuma violação, é algo legítimo, algo importante, que traz maior eficiência às funções institucionais do Ministério Público brasileiro. Procurador, eu gostaria de acrescentar duas questões. Essa tarefa de entrevistar, nesses nossos tempos, é uma tarefa inglória à medida em que é impossível se construir uma pauta fechada em função da aceleração do tempo histórico, como dizem os historiadores, né? Quer dizer, em menos de 24 horas surgem um conjunto de novas informações que implicam na mudança rápida dos questionamentos. Eu gostaria de pedir a sua avaliação sobre o significado da descoberta da minuta do decreto sobre a instauração de um estado de defesa na sede do TSE, que foi localizado na residência do ex-ministro da Justiça, ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres. O que essa descoberta ela traz de novo para se compreender não apenas os atos criminosos do dia 8 de janeiro, mas toda a dinâmica política que foi instaurada no Brasil nos últimos 4 anos? Por favor, procurador. Acho que o mundo e o Brasil, nos últimos 4 anos, têm vivido um momento muito diferente daqueles que os meus 60 e poucos anos conheceram. Na verdade, houve... todas as instituições saíram do eixo de normalidade. Isso aconteceu aqui, isso aconteceu nos Estados Unidos da América, em outros países, e isso tem insuflado as pessoas, muitas vezes, a comportamentos pouco adequados, muitas vezes, às funções que exercem. Então, isso pode ser, é claro que na função de promotor de justiça, procurador-geral, a gente trabalha sempre com provas concretas, com os fatos evidentemente consolidados, de forma que a gente só pode se expressar com a segurança devida quando a gente tiver a certeza absoluta daquilo que está acontecendo. Agora, é evidente que este documento é um indício muito claro de que se preparava algo para se contestar as eleições, que se procurava algum caminho para se contestar o resultado das eleições. Mas isso é um indício, vamos ver. Acho que nós vamos ter que ouvir a justificativa do proprietário do documento, né, do proprietário da residência onde foi encontrado o documento, e, a partir daí, extrairmos conclusões seguras. De fato, é algo estranho, minimamente estranho, diante de toda a narrativa que nós vimos, mas, efetivamente, o que incomoda e o que realmente nós precisamos evoluir é para um momento de pacificação do país e levar a sociedade a acreditar novamente nas suas instituições. Então, quando se questiona a atuação do Ministério Público, quando se questiona a atuação do Poder Judiciário, quando se questiona a atuação do Legislativo, quando se criminaliza a política, tudo isso não é bom para o Estado democrático de direito. Nós precisamos de instituições sólidas e nós precisamos que a sociedade acredite nas instituições, inclusive nas urnas eletrônicas. Então, quando há uma campanha contra as urnas eletrônicas, sem que haja uma prova concreta, isso tira do eixo o bom senso de determinadas autoridades do poder público e das próprias instituições, e leva a essa tormenta que nós estamos vivendo. No fundo, nós precisamos agora sempre do que? Nós precisamos de devido processo legal, nós precisamos de cautela, nós precisamos tomar cuidado com as nossas declarações a partir de agora, porque o Brasil precisa de paz. O Brasil tem muita gente em situação de risco alimentar, o Brasil tem desemprego,
O Brasil tem muitos problemas sociais e acho que a sociedade precisa de um pacto de pacificação, para que todos possam trabalhar para melhorar a vida das pessoas. É isso que me preocupa. Estou aqui agora no centro de São Paulo, na rua Riachuelo. Quando você anda no entorno do prédio do Ministério Público aqui, você tem que ir desviando das pessoas que estão nas ruas, aí, moradores de rua, drogados, aquela coisa toda, a drogação. Então, são problemas muito sérios que nós temos que enfrentar. Então, eu acho que não é mais momento de ficarmos discutindo certos temas. Temos que arregaçar as mangas, temos que trabalhar e cuidar da população, porque essa é a função do Poder Executivo, do Poder Legislativo, do Ministério Público e do Poder Judiciário, trazer tranquilidade e estabilidade para que as instituições possam dar o melhor delas. De todo modo, um documento que nos assusta, um documento que mostra indícios, que demonstra fortemente um indício de que se planejava algo, mas eu prefiro aguardar e ver efetivamente como as coisas se desenrolam. Procurador, eu concordo com a necessidade, é uma condição sine qua non do Brasil virar realmente página, né, e que o novo governo federal, as instituições se voltam para aquilo que é necessário, que são políticas públicas, né, nos diversos setores. Agora, esse esforço de pacificação não lhe parece que necessita do devido enfrentamento da presença em todas as instituições, inclusive no Ministério Público, de punição, né, de tratamento com rigor daqueles que se utilizam da sua função para defender soluções golpistas, autoritárias? Eu estou pensando aqui no caso concreto do promotor de Ribeirão das Neves, que já sofre inquérito, me corrija se eu estiver enganado, não é? Por defender abertamente o golpe de Estado, fazer propaganda de causas autoritárias, sendo direto, fazendo uma provocação. Claro. Não é? A pacificação não necessita de um enfrentamento, não é, daqueles responsáveis nas instituições, na sociedade, pela defesa de soluções autoritárias, de caráter, de natureza fascista, né? De quebra das regras do jogo, de respeito às regras do jogo. Né? Isso não é uma razão, não é uma condição sine qua non para que nós cheguemos até essa pacificação? Mas, sem dúvida alguma, quando eu falo em pacificação, isso não significa impunidade para aqueles que defendem a quebra do regime democrático, daqueles que praticam crimes, tanto que o nosso momento atual é o momento de buscarmos e de investigarmos e de levarmos às barras dos tribunais todos aqueles que tiveram algum envolvimento em atentados à democracia, em atentados à ordem jurídica e democrática. E se isso acontece nas nossas instituições, e infelizmente acontecem, isso tem que ser punido fortemente. Né? Não é admissível que alguém que se disponha a integrar a instituição, o Ministério Público, cuja função primordial é defender a democracia, possa patrocinar esse tipo de atitude. Todos nós temos os nossos posicionamentos políticos, liberdade. Muito se fala, às vezes, mas então nós somos cidadãos de segunda classe. Eu digo, não, ao contrário. Nós temos direito a voto, nós temos direito de, na urna, expressarmos as nossas opiniões, um rol de amigos, dentro de casa, etc. e tal, mas publicamente, promotor de justiça, o mais jovem promotor de justiça substituto ao mais velho integrante do órgão especial ou procurador-geral de justiça, nós não temos lado. Como eu gosto de dizer, eu como palmeirense digo, eu como procurador-geral, eu não sou nem palmeirense nem corintiano, eu sou procurador-geral de justiça, eu procuro a justiça. Então, não se trata de opção política, aquilo que se faz. Trata-se, na verdade, de defesa da ordem jurídica, o que é muito importante, da lei, da Constituição Federal. Então, um promotor de justiça nós não podemos admitir
que um promotor de justiça admita golpe de Estado, que um promotor de justiça admita o rompimento da ordem democrática. Isso precisa de punição, já há um procedimento instaurado, isso precisa ser punido severamente, porque, ao mesmo tempo em que nós temos prerrogativas, temos inúmeras atribuições, isso exige para o membro da instituição Ministério Público e também para a magistratura, temos as nossas vedações, e uma delas é essa questão de nos expressarmos politicamente dessa forma. Então, deve haver punição, a gente tem, inclusive, feito orientações aqui no Ministério Público de São Paulo, a nossa corregedoria, antes mesmo das eleições, rodou o Ministério Público inteiro, fez várias reuniões com todos os membros da carreira, justamente pedindo este comportamento, né, que não nos expressássemos dessa forma em redes sociais, né, porque isso não nos torna cidadãos de segunda classe, ao contrário, isso protege a nossa atividade, que é a de promotor de justiça e defensor da ordem jurídica. Sim. Lembrando que é um promotor de Minas Gerais, né? Sim, Ribeirão das Neves. Procurador, uma segunda questão dessas que nascem após a formulação de um roteiro inicial. Não sei se o senhor teve a ocasião de já ler, né, 2 artigos que foram publicados hoje na Folha de São Paulo, na página de opinião, um escrito pelo filósofo, ex-ministro da Educação, Renato Janine Ribeiro, e outro pelo jornalista Breno Altman. E os 2 tratam da questão das Forças Armadas, né? E existe um consenso entre os 2 artigos sobre a necessidade de se enfrentar a tutela que as Forças Armadas vêm tendo sobre a nossa democracia desde a Guerra do Paraguai. Na sua avaliação, eu sei que é muito complicado do ponto de vista institucional um procurador-geral de justiça falar de uma outra instituição, como o senhor avalia a necessidade, do ponto de vista da defesa da democracia liberal, do ponto de vista da defesa das instituições representativas, da manutenção das regras do jogo, à la Norberto Bobbio, como o senhor avalia a necessidade de enfrentamento da questão militar no Brasil? Não se corre o risco de se enfrentar, digamos, um episódio gravíssimo, como foi o do dia 8 de janeiro, sem tocar nas profundezas daquilo que pode gerar novas ações golpistas mais ferozes ainda no futuro, e eu falo num futuro próximo, caso não seja enfrentada a questão militar no nosso país? Eu acho que nós precisamos, no fundo, sempre olharmos para os termos da legislação da Constituição Federal. Os militares são importantes como órgão de defesa da legalidade, de defesa do Estado democrático. Não é? Eles defendem o país. Portanto, os militares têm que ser sempre contra o golpe. Não é? Os militares têm que ser o escudo para que o poder civil possa se exercer de acordo com os verdadeiros mandantes do país, que é o povo. Então, quando o povo elege A ou elege B, né, incumbe aos militares fazer a vontade do povo, no sentido de que, olha, o povo diz que A deve ser o presidente da República, o governador, portanto, os militares incumbem sempre, quando chamados e dentro dos limites legais e constitucionais, exercer o seu papel. Hoje, uma grande discussão que não existia, que nunca existiu, né? Pelo menos nesses meus 60 anos, eu nunca tinha ouvido falar, não sei se eu passou desapercebido, mas nunca veio essa história do poder moderador. E, de repente, um outro jurista, né? Olha, é um poder moderador, é um poder... Na minha visão, e aqui eu entendo um pouquinho de direito constitucional, não é um poder moderador. Os militares não são poder, como não é o Ministério Público. Nós temos um papel importante, nós temos muitos poderes, mas não somos poderes da República. O poder da República é o judiciário, o legislativo e o executivo. Então, cada um no seu papel.
como se diz por aí, cada um no seu quadrado. Então, acho que é hora, talvez, de fixarmos e deixarmos bem claro quais são os papéis. Né? E é sempre importante destacar, né? As Forças Armadas têm um número muito grande de profissionais, vamos dizer assim, como o Ministério Público, como o jornalismo, né? A gente tem visto, né? E as Forças Armadas têm algumas vedações, como as nossas, no sentido de que eles não podem expressar a sua vontade, né? Eles não podem levar para a sua profissão, para o seu dia a dia, o seu posicionamento político, porque nós temos deveres. Né? Então, é isso que tem que ser acentuado, é isso que tem que ser colocado. Acho que foi muito importante o posicionamento das lideranças das Forças Armadas, né? Mas acho que houve, como houve no Ministério Público, como houve na Polícia Militar, como houve na magistratura, como houve em toda a sociedade, né? Alguns comportamentos inadequados, pelo menos é isso que a gente tem visto, eu tenho visto assim muito lateralmente, né, nos jornais, na televisão, houve algum tipo de leniência, vamos dizer assim, o que é inadmissível para uma instituição. E eu digo isso, né, como digo, que também é inadmissível que para o Ministério Público alguém possa ter colaborado ou concordado com esse tipo de atitude. Então, é isso. Acho que precisamos estabelecer e deixar bem claro qual é o papel, né, talvez um pronunciamento do Supremo, até porque não sei, mas no sentido de que qual é o papel das Forças Armadas? São tal poder moderador? Né? E essa história do poder moderador vem também naquela linha que eu disse há pouco, na minha opinião. Um pouco saímos do eixo. Né? Essa é uma discussão que não tem cabimento, vamos dizer assim. Não está em nenhum lugar dito que Forças Armadas têm poder moderador. Né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado. As Forças Armadas têm que ser uma instituição de respeito, e são, né? Mas tem algumas pessoas, alguns nomes que estão aí, como no Ministério Público, na magistratura, como na sociedade, que estão aí se desviando das funções vitais. Então, nós precisamos agora botar a casa em ordem em todo o país e insisto, pacificar o país, punindo quem tem que ser punido, sempre de acordo com a lei, cumprindo as regras do processo penal, cumprindo a Constituição Federal. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Né? Foram 1.000 e tantas pessoas presas, ou mais de 500, 700 pessoas presas no Distrito Federal. O Ministério Público do Distrito Federal incumbiu-se de saber das condições dessa prisão. Porque, apesar de serem golpistas, né, tem que se cumprir a lei também com relação a eles. E é assim que se constrói uma democracia. A democracia é o império da lei. Então, cada um no seu papel, cada um sabendo quais são os seus limites, é assim que a gente vai levar esse país adiante. Procurador, eu sei que o senhor tem uma agenda em poucos minutos, mas eu gostaria de encerrar essa nossa entrevista com duas últimas perguntas. A primeira é de caráter regional, de caráter local, né? Acerca da atuação do Ministério Público de São Paulo frente a futuras, entre aspas, manifestações, futuras ações golpistas, como aqui, por exemplo, ocorreu no próprio domingo, dia 8 de janeiro. Qual vai ser o posicionamento do Ministério Público diante dessas ações que vierem a ser descobertas, tendo como pauta defesa de intervenção militar, queda do atual presidente da República, entre outras questões? Qual será a ação, qual será o posicionamento da direção do Ministério Público de São Paulo frente a essas ações no estado de São Paulo? Olha, eu vou aproveitar a deixa que você me deu para dizer o seguinte. É claro que todos nós somos a favor da liberdade. Liberdade é uma questão muito importante para nós, é algo com o qual não se pode tergiversar. Não é? Então, nós temos liberdade de protestar? Temos liberdade de protestar. Nós temos liberdade de discordar? Temos liberdade de discordar. Não é? Existem regras para as manifestações, a manifestação é legítima, a expressão da vontade, do pensamento das pessoas. Isso, aliás, é uma garantia da Constituição Federal. Mas é importante destacarmos que não há liberdade de pedir golpe de Estado, não há liberdade
se você não concordou com o resultado da eleição, você se prepare para votar na próxima. Ou se você entende que houve fraude na eleição, você contrate um advogado, entre com as medidas cabíveis, jogue dentro das regras. Mas pedir golpe de Estado, intervenção militar, isso é ilegal. Portanto, as pessoas não têm liberdade de fazer esse tipo de manifestação. É ilegal manifestar-se nas ruas pedindo golpe de Estado. Isso não é admitido pela Constituição Federal. Não é? Então, o nosso posicionamento será o de sempre, não é? Como nós fizemos lá no dia 1º de novembro, dia 2 de novembro, nos reunimos com o governo do Estado à época e o fizemos também agora, na mesma linha, deixando bem claro quais eram as nossas recomendações, no sentido de que essas manifestações não deveriam ocorrer, que elas deveriam ser dissipadas, e no Estado de São Paulo, pelo menos é esse o entendimento que nós temos aqui com o governo, com a própria Polícia Militar, nós não vamos admitir esse tipo de manifestação, porque é ilegal. Se as pessoas quiserem se manifestar pedindo mais verba para alimentação, pedindo mais verba para educação, ok, a Polícia Militar estará lá, inclusive, para proteger e garantir o direito dessas pessoas se manifestarem. Olha, a favor das armas, contra as armas, livre manifestação, não tem nenhuma dificuldade. Eu sou contra a arma, é bom que se diga, mas alguém pode defender o uso de armas, isso é legítimo. Não é? Porque aí é uma questão da hora, queremos protestar para pedir ao Congresso que mude a lei das armas, ok. Não é? Mas protestar para pedir intervenção militar e anulação das eleições, não é? Só porque um ou outro vem falando há algum tempo que as urnas são suscetíveis à fraude, isso nós não vamos admitir. Então, este tem sido o posicionamento do Ministério Público de São Paulo e continuará sendo. O que nós esperamos é que, depois dos lamentáveis eventos de 8 de janeiro, a população se conscientize de que aquilo foi uma barbaridade, que nós temos que, insisto, voltar ao nosso trabalho, ao nosso dia a dia e levarmos esse país adiante. Não vamos compactuar com manifestações contrárias, manifestações que peçam golpe de Estado. Importante destacar, por outro lado, não é, que muitas vezes, e essa é a nossa recomendação sempre, que se atue sempre com cautela, preservando-se a vida, preservando-se a integridade física, se possível através do diálogo, efetuando-se as prisões quando isso se impor, não é? Quando for necessário, primeiro o diálogo, não é? Se o diálogo não for suficiente, aí sim as medidas de força necessárias, que foi o que foi feito com os caminhoneiros, naquela movimentação nas estradas e nas vias públicas, e é o que foi feito nesse momento, é o que será feito aqui no Estado de São Paulo, segundo o entendimento que nós tivemos com o governo do Estado. Procurador, uma ultimíssima pergunta. Essa pergunta daria espaço para uma pauta específica, um programa, uma entrevista à parte. Qual é a sua avaliação do sistema de justiça, das interferências que sofreu o sistema de justiça durante os 4 anos do governo Bolsonaro e quais são as suas expectativas em relação aos 4 anos de governo do presidente Lula? Olha, a minha expectativa, eu espero, respeito às instituições. Não é? Eu, como promotor de justiça, muitas vezes tenho minhas críticas ao Poder Judiciário. Não é? Certa feita, agora em outubro, novembro, estive no Superior Tribunal de Justiça fazendo uma sustentação oral, perdi a minha tese lá, saí muito nervoso, muito bravo, muito triste, muito chateado, né? Mas eu me resignei porque assim é a vida, assim é a democracia. Os juízes entenderam de forma diferente daquela, não acolheram a tese da instituição do Ministério Público de São Paulo. Saí muito bravo, né? E é assim que tem que ser. Não é? Muitas vezes nós discordamos das decisões do judiciário, como às vezes eu discordo das decisões do Congresso Nacional, como às vezes a gente discorda das posições do Poder Executivo, mas discordar é legítimo, desde que a gente faça dentro das regras, desde que a gente faça de forma civilizada, respeitando os poderes. Os poderes erram, né? O Ministério Público erra, eu erro,
O Supremo erra, o Executivo vai errar, assim como o Legislativo. Não é? Mas, acima de tudo isso, estão as instituições, que têm o direito de errar e corrigir, não é? E existem controles para isso. Então, a minha expectativa é que, a partir de agora, haja o mais profundo respeito às instituições, não é? E que a gente possa estabelecer os parâmetros, os limites para as críticas. Então, quando eu não concordo com a decisão do juiz, qual o que eu faço para expressar a minha discordância? Eu recorro, não é? Ou escrevo um artigo jurídico, publico no jornal, provoco um debate para tentar mudar a tese, né? Mas nunca atacando as instituições. Elas não podem ser atacadas, elas não podem ser ameaçadas. E a minha expectativa é que esse tempo tenha passado. A minha expectativa é que a gente possa seguir com respeito mútuo, não é? Acertando mais do que errando, mas respeitando a instituição até quando ela erra, porque existem mecanismos de controle e de reparação para isso. Então, eu tenho uma expectativa muito positiva para que a gente possa ter momentos de paz daqui por diante, cumprindo as regras, né? Cumprindo a lei, fazendo as alterações necessárias, né? Contando com instituições fortes. A democracia depende de judiciário forte, de legislativo forte, de executivo forte, e de Ministério Público forte e independente, porque a independência do Ministério Público também é muito importante, porque o nosso compromisso é a Constituição Federal e a defesa da sociedade. Eu gosto de dizer que eu sou advogado da sociedade, e pela sociedade, se preciso for, eu postulo até mesmo contra o Estado. Então, assim que tem que ser. Nosso sistema é muito equilibrado, e a gente espera que esse equilíbrio volte nos próximos anos. Prometo que será a ultimíssima pergunta. Qual a sensação que o senhor tem, como estando à frente do Ministério Público de São Paulo, de ter como dois grandes adversários do plano da legalidade contra o bolsonarismo, dois egressos do Ministério Público de São Paulo que ocuparam, um ocupa ainda, um ocupou cadeiras no STF? Eu faço referência aqui ao ex-ministro Celso de Mello e o atual ministro Alexandre de Moraes. Como liderança, né, do Ministério Público de São Paulo, qual é a sensação de olhar para trás e olhar para o presente e ver nessas duas figuras, dois baluartes do enfrentamento ao bolsonarismo e ao autoritarismo do governo Bolsonaro? Falar do professor Celso de Mello, realmente eu ficaria mais 2 horas aqui, eu estouraria o programa. Primeiro, um sujeito absolutamente liano, equilibrado, educado e um conhecimento jurídico que extrapola qualquer limite. Não é? Tive algumas vezes do Supremo Tribunal Federal despachando com o ministro Celso de Mello e aprendi que teria que aproveitar todo aquele momento junto com ele para aprender, para captar, né, os seus ensinamentos, o seu conhecimento jurídico, o seu conhecimento sobre a instituição do Ministério Público. Portanto, é uma honra, uma grande alegria. Me honra muito ser Procurador-Geral de Justiça deste Ministério Público, que trouxe Celso de Mello para o mundo jurídico e que trouxe também Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes, que exerceu um papel importantíssimo, tem exercido um papel importantíssimo enquanto presidente do TSE, enquanto ministro do Supremo. Então, é realmente um orgulho muito grande. Não é? Eu sei que há críticas, e eu também sou muito criticado, isso é válido, não há nenhum problema com isso, não é? Mas é muito importante se reverenciar o papel que exercem e exerceu Celso de Mello e que exerce hoje Alexandre de Moraes em defesa da democracia. Não é? Então, eu tenho realmente muito orgulho e mais ainda de estar na chefia de uma instituição que deu ao mundo jurídico essas duas grandes mentes democráticas para o nosso país. Mário Luiz Sarrubo, Procurador-Geral de Justiça de São Paulo. Procurador, muito obrigado por ter aberto um espaço na sua agenda apertadíssima para essa entrevista. Espero, numa próxima ocasião, discutirmos políticas públicas, né,
as funções do Ministério Público, a defesa que o Ministério Público faz, como defensor da democracia. Um grande abraço, e o Trilhas da Democracia fica por aqui, com essa entrevista extraordinária, especial, voltando amanhã, dialogando com três promotores, procuradores, sobre a luta do Ministério Público contra o golpismo. Procurador, as suas últimas palavras? Obrigado, Marco. Gostei muito de ter a oportunidade de me expressar aqui, falar um pouquinho com vocês, e acho que a mensagem que fica é uma mensagem de esperança num país melhor, de paz, de muito trabalho, e aí sim, políticas públicas muito positivas para diminuir essa desigualdade social, para fazer com que a população possa comer, para fazer com que a população possa exercer de forma plena a cidadania, tudo aquilo que está escrito na Constituição Federal. Gosto sempre de dizer, Marco, dentre as nossas inúmeras funções, as mais importantes também estão lá no artigo 6º da Constituição Federal, que é a consagração dos direitos sociais para a população brasileira. E o Ministério Público é o fiador delas. Então, eu costumo dizer o seguinte: nós temos um papel fundamental de trazer saúde, trazer educação, alimentação, lazer, segurança. Esse é o nosso papel, esse é o nosso dia a dia. Tenho muita esperança no futuro. Vamos em frente, contem conosco. Grande abraço, procurador. Grande abraço.